dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei, eu não sei, eu não sei dizer para onde vão saudades e desencantos. Eu não sei, eu não sei, eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Laia, 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 laia,
boa noite, mas outras pessoas já chegaram após o boa noite, então mais uma vez boa noite. Sintam-se todos acolhidos, porque com certeza aqui, quando adentramos essa casa, já somos recepcionados pela espiritualidade amiga, que se aproxima, que nos envolve, principalmente com o seu amor, com o sentimento de fraternidade, buscando estar bem próximos, principalmente nesse momento que conseguimos nos desligar um pouquinho, conseguimos que o nosso pensamento fixe um pouco mais aqui na mensagem que vamos receber, no convívio fraterno, no ideal cristão. Então, mais uma vez, nessa quarta-feira, nessa nossa reunião de encontro, já sabemos que o ambiente já foi preparado pela espiritualidade amiga, pelos trabalhadores, nós vamos fazer a nossa parte também, buscando em nosso coração agora silenciarmos um pouco a nossa mente, buscarmos principalmente a sintonia da espiritualidade amiga, trazida pelos benfeitores espirituais, pelo nosso Mestre Jesus, pelos mentores desta casa, que possamos ir nos envolvendo, criando essa ambiência de paz, essa ambiência que proporciona que cada um de nós receba aquilo de que necessita, se fortalecendo, recebendo os inflúvios de paz, de amor. Que tenhamos sempre nesse momento de prece o sentimento da gratidão, onde nos colocamos sempre na posição de humildes, ainda como espíritos em evolução, necessitados tanto ainda do aprendizado, necessitados das oportunidades que nos fazem crescer, nos melhorarmos. Que a nossa gratidão também possa se estender à vida que recebemos, à família que temos, a oportunidade de estarmos aqui nessa casa, enquanto tantos irmãos nossos ainda se encontram perdidos, afastados do seu ideal, da sua missão. Por eles rogamos também que eles possam encontrar esse amor de Cristo e possam também se encontrar e poder oferecer o melhor. Que aqui tenhamos uma noite de paz, quando recebemos agora a nossa irmã Jane, com certeza oferecerá o pouco, que é muito, sabemos, do seu estudo, do seu aprendizado, para que aqui tenhamos confrontado aquilo que ainda necessitamos aprender e aquilo que talvez já tenhamos aprendido, mas que possamos reforçar no nosso dia a dia. Que a paz envolva cada um de nós e principalmente a nossa irmã Jane. Que ela seja amparada pela espiritualidade amiga, intuída, e que nos ofereça esse banquete, os ensinamentos de Jesus. Muita paz. Boa noite a todos, é um grande prazer, uma honra podermos estar aqui e pensando no que poderíamos falar essa noite, veio-nos à lembrança o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo e 25 de Mateus, que é de todos nós profundamente conhecido, mas que todas as vezes que nós rememoramos e lemos essa passagem, ela nos emociona profundamente. E é aquele trecho que diz: quando vier o Filho do Homem
em sua majestade, acompanhado de todos os seus anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, e estando reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas do seu rebanho, as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei lhes dirá: sede bem-vindos, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava nu e me vestistes, estava desalojado e me abrigastes, estava doente e me visitastes, estava no cárcere e me fostes ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que estavas com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber, nu e te vestimos, desalojado e te alojamos, doente no cárcere e te fomos ver? E ele lhes responderá: todas as vezes que fizestes isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. E dirá então àqueles que estarão à sua esquerda: ide, malditos, para o fogo eterno que vos foi preparado pelo diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, estava nu e não me vestistes, estava desalojado e não me alojastes, estava doente e não me visitastes, estava no cárcere e não me fostes ver. E eles lhe responderão, dizendo: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, nu e não te vestimos, desalojado, sem teto e não te abrigamos, com doença e no cárcere e não te fomos ver? Ele responderá dizendo: todas as vezes que deixastes de fazê-lo a um dos meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Essa passagem, ela inicia, abre o capítulo 15 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. É o baluarte, o sustentáculo, é o chamamento de amor para todos nós. Aí nós paramos um pouco para meditar e nos colocamos na posição de todos esses personagens, porque nós temos fome de saber, temos sede de conhecimento, estamos muitas vezes desabrigados no nosso raciocínio, estamos muitas vezes doentes das nossas emoções. Então todos nós temos tudo isso que o Mestre nos falou, mas Ele nos chama, Ele nos pede para que sejamos aquele que estende as mãos para socorrer os aflitos. E aí nós pensamos na condição de sedentos de conhecimento. Talvez a melhor passagem do Evangelho que nos lembra disso é aquela passagem belíssima que tantas vezes nós costumamos relembrar,
que está no capítulo 4 do Evangelho de João, quando diz ali que Jesus, tendo ouvido que os fariseus estavam percebendo que ele fazia mais discípulos do que João Batista e que os seus próprios discípulos batizavam mais do que João, houve por bem para ele sair da região de Jerusalém e ir em direção à Galileia, porque ainda não havia chegado o seu momento de sacrifício maior. E ele se ausentou dali. Mas diz o Evangelho que no meio do caminho entre a Galileia e a Judéia encontrava-se a Samaria, que eles evitavam sempre, propositadamente. Ali há muitos e muitos séculos, desde a época de nós vemos o profeta Elias, que foi um dos maiores profetas do povo hebreu, cerca de 800 anos antes de Jesus, quando o rei Acabe, que era o rei de Israel, casou-se com a rainha Jezabel, que era da região dos assírios, ele trouxe para a região da Samaria o culto ao deus Baal, os sacerdotes de Baal. E ali houve uma certa mistura entre a crença do Deus único e a crença daqueles deuses politeístas, principalmente Baal. E depois de muitos séculos, por volta do ano 724 antes de Cristo, o imperador, o rei assírio, Salmanasar, ele cercou a Samaria e invadiu aquela área, cercou e ficou cerca de 3 anos num cerco, quando os samaritanos heroicamente resistiram, até que Salmanasar, ele partiu para o mundo espiritual e foi substituído por Sargon. E foi Sargon que venceu os samaritanos e levou com ele para o exílio na região da Babilônia, da Assíria, cerca de 27.000 samaritanos. E o povo ficou ali, meio que descoberto. Eles não tinham um número grande de pessoas que ficaram ali na área que pudessem ser trabalhadores, fazer as plantações, e os leões começaram a proliferar na área e eles não conseguiam pastorear. Então enviaram uma missiva pedindo socorro ao rei dos assírios, que dominava a região, e em vez de repatriar os samaritanos que ele tinha levado prisioneiros, ele levou os assírios para lá. E aí houve aquela mescla, porque ele queria acabar com a resistência dos samaritanos. Então ele levou o povo dele para morar ali, e com isso houve uma maior introdução daquele culto ao deus Baal no meio do culto do Deus único de Israel que os samaritanos professavam. E quando Josué quis reconstruir o templo de Salomão, os samaritanos, eles foram em direção a Jerusalém tentando ajudar, mas eles foram rechaçados, porque os judeus de Jerusalém não os consideravam judeus de fato e os consideravam envolvidos por aquela crença dos deuses politeístas. Não eram cultores do deus Javé, que era aquele que eles reverenciavam. Então, com isso, houve uma cisma entre Samaria e Jerusalém. Os samaritanos se retiraram sem terem conseguido o intento de ajudar,
E ao mesmo tempo, incomodados, eles estavam prejudicando ao máximo a reconstrução do Templo de Salomão. E com isso eles foram, na região da Samaria, ao Monte Garizim, e ergueram um templo onde todos aqueles que se rebelavam contra Israel e gostariam de ali ir orar, sempre eram bem-vindos. Por volta do ano 124 a.C., esse templo do Monte Garizim, ele foi destruído, ficaram só as ruínas, mas o povo da Samaria ainda ia lá para orar nesse templo do Monte Garizim. E com isso houve essa separação dos povos. Samaritanos e judeus não se entendiam. Mas aí nós vemos o bom pastor, o mestre que conhecia todas as ovelhas do seu rebanho e as chamava e dizia: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E chamava e era reconhecido na alma. Aqueles que o ouviam, que eram das suas ovelhas, o seguiam. E ele sabia que ali na Samaria haviam aqueles que seriam seguidores fiéis. E ao invés de fazer a curva, rodeando para chegar a Galiléia, ele foi em linha reta pela Samaria. E lá chegaram numa cidadezinha chamada Sicar. Essa passagem nos encanta, já repetimos muitas e muitas vezes. Essa cidadezinha de Sicar, era nela que estava o poço de Jacó, que Jacó, o pai das 12 tribos de Israel, havia cedido aquelas terras para o seu filho José, que foi aquele famoso do Egito que adivinhava os sonhos, que todo mundo conhece. E ali ele fez esse poço de água. Chegaram lá na hora sexta, era meio-dia, sol quente, o sol a pino. Jesus sentou-se na beirada do poço. Consta que ele tinha cerca de 2 metros de largura e 34 de profundidade, mas por volta de 1824, um arqueólogo inglês, ele mediu o comprimento, jogou uma lanterna lá embaixo e conseguiu medir mais ou menos 24 metros de profundidade. Eles acham que com o tempo e os anos, aquilo foi entrando terra, areia, foi diminuindo a profundidade inicial do poço. E ele sentou ali, imagina, 24 metros de profundidade, na época talvez 34, e ali com sede seus discípulos desceram à cidade em busca de alimento. E naquele horário, nós estamos tentando entender por que essa mulher ia naquele sol mais quente do dia buscar a água. Não tinha ninguém lá nesse horário. Era sol quente, as pessoas costumavam ir quando o sol estava bem suave ou depois, quando o dia já começava a findar, mas era meio-dia, o sol mais quente. E ela veio subindo, trazendo um cântaro na mão. Ela queria, de algum modo, ter uma privacidade, esconder-se do julgamento alheio, por causa da sua vida atual. E chegando lá, ela pega a corda que ali estava, amarra aquele cântaro e desce. Era difícil de conseguir trazer aquela água para a superfície. Ela traz aquele cântaro com água e Jesus então lhe diz: mulher, dá-me de beber. E ela estranha: como sendo tu judeu diriges a minha palavra, sendo que eu sou samaritana e mulher? Porque eles não se entendiam e o homem nem conversava com a mulher em público, nem casado com ela.
E ali Jesus lhe diz: se tu soubesses quem é que te pede, dá-me de beber, seria tu quem lhe pedirias, e ele te daria de beber da água viva. Ela então perguntou: mas que água é essa, Senhor? O senhor não tem nem uma vasilha? Acaso sois mais poderoso
colocado na beira da estrada uma criança que vigiasse. E quando Jesus apontou no caminho, quase chegando em Betânia, o menino correu e avisou que Jesus estava vindo. E Marta deixou tudo ali, deixou Maria chorando junto com os fariseus e saiu e foi até em direção a Jesus. E quando ela o encontrou, ela lhe disse: Senhor, se tu aqui tivesses estado, não teria morrido meu irmão. E Jesus lhe disse: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim não morrerá. Tu crês? E ela disse: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, aquele Filho de Deus que veio a esse mundo. Uma segunda vez que ele foi nominado como o Cristo. Mas ele dizer, eu sou, foi naquele momento com a mulher samaritana. Dizem que há um Messias que há de vir e nos ensinará todas as coisas. Sou eu que falo contigo. Olha a importância dessa mulher. Naquela hora chegaram os discípulos que tinham ido comprar os alimentos e estranharam que ele estivesse ali sozinho conversando com uma mulher, mas não falaram nada, porque o respeitavam. E aí ela desceu correndo, esqueceu até o vasilhame de água, desceu correndo até a cidadezinha de Sicar. E os discípulos ali estavam com Jesus: Senhor, come um pouco. E ele agradecia. Eles pensavam: será que alguém deu comida para ele? E insistiam, e ele deu uma frase também, que um dia nós chegaremos lá, quando estivermos mais evoluídos. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha que beleza. Ele se nutria com o amor que irradiava dele, fazendo a vontade do Pai. E aí a mulher desceu correndo lá na cidadezinha, chamando a população para que fossem até lá onde estava o poço de Jacó, porque havia um homem que deveria ser o Messias, porque sabia tudo da vida dela. E eles foram em peso. E ficaram 2 dias escutando Jesus. E quando ele pensava em partir, eles ainda pediram: fica mais, Senhor. E falaram à mulher: ainda mesmo que você não nos tivesse dito que ele é o Messias, nós o sabemos pelo que ele faz e pelo que ele fala. Olha que lindo, as ovelhas do rebanho que estavam ali naquela localidade, ele chamou, e ele tinha seguidores em toda a parte, trabalhadores seus. Aí nós estamos pensando hoje, nós somos aqueles que nos dizemos espíritas, amparados pelo lampadário de bênçãos que é o Espiritismo, que nos veio como um remédio consolador para aqueles que se encontravam em dores, em aflições, e que, entendendo a justiça de Deus e o amor, conseguem se manter consolados. Então cabe àqueles que hoje se dizem espíritas trabalharem dentro de si para se tornarem cada vez mais seres que amam, cada vez mais no mundo íntimo a pacificação, a tranquilidade, a paciência. Isso nos é pedido. E quando nós pensamos que estamos já com a nossa fome aliviada,
com a sede doída, porque temos o conhecimento do Espiritismo nos dias de hoje, somos profundamente gratos ao Senhor. A gratidão e a beleza devem fazer parte das nossas vidas. E Leon Tolstói, que se tornou espírita na Rússia, o grande escritor russo, ele tem um conto que nós até mencionamos no nosso programa da rádio há um mês ou dois atrás, que vem bem dentro desse contexto. Quando um homem, está no livro das virtudes esse conto, chama-se Aonde está Deus, está o amor. Havia um sapateiro que ele morava num porão e ele via, a janela ficava na altura da rua, e ele enxergava as pessoas que passavam as pernas e os sapatos, as botas. E ele era um exímio sapateiro. E ele não cobrava caro e fazia um trabalho magnífico. Então ele sempre tinha clientes sem parar. Ele conhecia quem era o dono de cada bota que ele tinha consertado. Ele via quando passavam pela janelinha que ficava ali na entrada superior. Mas ele estava muito triste, porque ele havia ficado viúvo e ele já tinha perdido vários dos seus filhos. Naquela época difícil, século XIX, por aí, doenças. Seus filhos tinham morrido e restava um, de 3 anos. E quando ele terminou o seu curso de sapateiro, de aprendiz e começou a trabalhar, a sua esposa adoeceu e morreu também. Ele ficou inconsolável. A primeira coisa que ele pensou era levar o menininho para ficar com o tio e a tia. Mas aí ele tinha um bom coração, ele pensou assim, não, mas se eu levar, ele vai sentir muita falta de mim, ele vai ter muita saudade, é melhor ele ficar comigo mesmo. E amou aquele menino e o ensinou. E quando ele tinha 18 anos, ele estava já bom para consertar sapatos e seria o ajudante dele, em que ele colocava todas as suas esperanças. Ele ficou doente e morreu também. E ficou o sapateiro Dmitri, sozinho, triste e revoltado. Não tinha ânimo para muitas coisas. Até que um dia ele foi visitado por um amigo que viajava muito pelo mundo, que estudava muito o Evangelho, e foi à casa dele, eles conversando, ele perguntou, como é que você está? Eu falei, não estou bem não, eu estou muito revoltado, incomodado, e contou a história, né? E esse amigo falou, mas você deveria se tranquilizar, porque tudo que Deus faz é justo e bom. Deus é amor, e se Ele permitiu que seu filho partisse, é porque assim é que tinha que ser. Você deveria estudar o Evangelho. Você sabe ler? Ele falou, sei. Ele falou, então, você tem que estudar o Evangelho. Ele falou, mas como que eu consigo estudar isso? Ele falou, a Bíblia você encontra, compre o Novo Testamento de Jesus e estude todos os dias, que aí você vai começar a entender o amor de Deus e a vontade de Deus. Ele fez isso, ele comprou o Novo Testamento, aí trabalhava o dia inteirinho. Quando ele terminava de trabalhar, que fazia sua higiene, antes de dormir, ele com a lamparina ele ficava lendo ali o Novo Testamento. Ele começou a gostar tanto da história de Jesus, e ele lia, relia. Ele começou a ficar com paciência, a revolta desapareceu, ele começou a ficar em paz, e ele se encantou com o Evangelho de Jesus. Havia momentos que ele nem queria parar. E um dia ele estava lendo o trecho em que
Jesus tinha ido à casa de Simão publicano, em Jerusalém, convidado para o banquete. E ali ele viu que o homem não havia dado água para Jesus lavar as suas mãos, não havia lhe oferecido toalha, e viu que entrou aquela mulher em sofrimento e dor, que chorando lavou os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. Era Maria de Magdala. Aí ele lia aquilo, ele começou a meditar: meu Deus, será que se Jesus viesse até a minha casa, eu ia fazer que nem esse publicano? Eu ia ignorar Jesus? Ah, não. Se Jesus viesse até a minha casa, eu ia tratá-lo muito bem. Um hóspede maravilhoso desses tem que ser tratado com o máximo de alegria e respeito. E pensando nisso, ele foi dormir. E enquanto ele se preparava, começou a dormir, ele teve a impressão que tinha alguém ali dentro do quarto. Ele sentiu uma brisa, escutou uma voz falando assim: Dimitri, prepare-se, porque amanhã eu venho te visitar. Ele acordou, olhou, não viu nada, dormiu. No dia seguinte acordou de madrugada, colocou mingau para cozinhar, colocou sopa de legumes, de repolho para cozinhar, limpou a casa inteira e começou a costurar os seus sapatos, que ele tinha aquela esperança que era verdade, que ele tinha ouvido mesmo, que ele tinha a impressão que Jesus falou que ia visitá-lo. E era um dia que nevava, estava muito frio. Ele costurando, ele via as pessoas passando apressadas por causa do frio, da neve. Ele viu os pés e as botas que ele tinha consertado, ele reconhecia. Ele viu um velhinho que tinha sido um soldado e agora estava em idade avançada e que morava numa casa ao lado ali por caridade do dono da casa. Ele varria a neve tentando limpar e parou cansado, encostado do lado da janela dele. E ele pensou assim: coitado, num frio desse, ele deve estar morto de frio. Foi lá, abriu a portinha da casa e falou: vem cá, desce aqui, vem se aquecer um pouquinho. Aí o soldado ficou até sem jeito, falou: venha tomar um chá quentinho que eu deixei já esquentando. E aí o soldado foi e ele se sentou e serviu um bule de chá quentinho para o soldado e começou a conversar com ele. Aí ele viu que o soldado tomava aquele chá com gosto, tomou a chávena inteira, colocou mais uma e falou assim com ele: sabe, você acredita em Deus? Ele falou: claro que eu acredito. Ele falou assim: pois olha, ontem me aconteceu uma coisa que eu fiquei com a impressão, olha que velho tolo que eu sou, eu fiquei com a impressão que Jesus falou que ia me visitar, e por incrível que pareça, toda hora eu olho pela janela para ver se Jesus está chegando para me visitar. E aí, conversando com esse soldado, o soldado falando das dificuldades, ele teceu palavras consoladoras de grande beleza e o soldado ficou emocionado quando ele falou do amor de Deus com seus filhos, que também ele tinha sido revoltado, mas que tinha começado a estudar o Evangelho e agora entendia como Deus era tanto amor. E o soldado chorava e falou: olha, você, além de me matar a fome do corpo, também me ajudou na consolação. Eu te agradeço demais. Palavras muito lindas que você me falou. Aí na terceira xícara: toma mais um pouquinho. A hora que ele viu que o soldado estava bem refeito, ele deixou ir embora. E continuou costurando ali, enquanto o mingau cozinhava a sopa de repolhos, e viu chegar uma senhora magrinha, com um chalezinho tão fininho, segurando
o menininho, ela estava com roupa de verão, no frio daquele, com neve. E olhou, a mulher tremia, falou, nossa, ela está com um bebezinho. Abriu a porta, venha até aqui, venha se aquecer, venha logo. Aí ela desceu e ele falou, vem aqui. Pegou o menininho, né, falou, você não vai dar o leite para ele? Ele falou, nem leite tenho mais, o meu peito secou, porque eu estou sem dinheiro algum. Meu marido foi levado pelos soldados com a promessa do exército de que eles iam mandar o soldo, mas faz 3 meses que eu não recebo nada. E vendi tudo que eu tinha. O meu chale quentinho de lã, que me esquentava, eu coloquei no penhor na véspera. Não tem mais nada. Ele falou assim, espera um pouquinho então. Pegou lá a sopa de repolho, o mingau, senta aqui e come para se aquecer, que eu vou cuidar do seu filho. Eu tenho jeito com criança, também já tive criança. Ficou brincando com o menino enquanto ela se aquecia com a sopa, com o mingau. Aí quando ela terminou, ele correu embaixo da cama dele, pegou uma caixa, retirou umas moedas, falou assim para ela, toma, isso aqui vai dar para você retirar a sua roupa de frio, o seu chale do penhor, mas toma esse casaco aqui para te aquecer e te ajudar, porque eu estou dentro de casa, eu não vou precisar dele. Aí ela saiu toda agradecida e ele continuou costurando, pensando, meu Deus, acho que eu sou um tolo mesmo. Como que eu posso pensar que Jesus vinha aqui me visitar hoje? E aí ele continuou, quase no final do dia, ele viu uma senhora de idade carregando um feixe de gravetos que ele deduziu que era para colocar fogo e esquentar. E na outra mão uma cesta de maçãs, era uma vendedora de maçãs. Ela colocou a cesta no chão, bem na frente da janela dele. Um menininho de cerca de 10 anos veio que nem relâmpago, pegou a maçã e já saía correndo, mas ela foi mais rápida e segurou, antes que ele conseguisse fugir. E começou a gritaria, dando tapa na cabeça desse menino, chamando de ladrão. Ele ficou tão apavorado lá embaixo de mim que subiu correndo até os óculos caíram na escada. Chegou lá em cima, separou o menino da mulher, falou, calma, não faça assim, é uma criança. É apenas uma criança, não sabia o que fazia. E o menino gritando, eu não roubei, eu não sou ladrão. E ela gritando que ele era e que ia levá-lo para a polícia. Aí ele conversando com ela, falou, perdoa, menino. Jesus pedia tanto que nós perdoássemos. Na sua vida, perdoa. Olha só, ele é uma criança ainda. E ela começou a falar, criança é assim mesmo, né? Tem hora que eles não têm educação nenhuma. O Tolstói foi de antes da metade do século XX, gente. Era assim que eles pensavam, né? São tão difíceizinhos, ela falou. Sim, precisa ser educada. Ela começou a lembrar, eu tenho meus netinhos, eu moro com a minha filha e os meus netos me adoram. Fazem tudo para me agradar. Você tem razão. Vamos desculpá-lo. Aí ele segurou o menino pelo braço, falando para ele assim, agora você peça desculpas a ela, porque eu vi quando você pegou a maçã. Vai lá e pede desculpa. Aí os dois se entenderam, a velhinha e a criança se abraçaram, descobriram que iam para o mesmo caminho. O menino se ofereceu para levar os gravetos pesados, foram conversando em paz. Ele ficou feliz e o dia terminou. E ele pensando, eu fui mesmo um velho tolo. Como que eu pensei que Jesus vinha me visitar essa noite? Aí, terminada a sua higiene, ele foi fazer a leitura costumeira do Evangelho. Mas
começasse a ler, uma brisa virou a página que ele tinha marcado para a leitura daquele dia. E essa brisa mostrou exatamente a passagem com a qual nós começamos as nossas palavras. Quando vier o Filho do Homem em sua majestade, né? E aí começou a falar: eu tive fome, me destes de comer, tive sede, me deste de beber. Ele foi lendo aquilo. E aí, quando fizeste aos meus irmãos, ele começou a ver uns vultos. Ele falou: mas Senhor, eu pensei que o Senhor vinha me visitar essa noite. Aí ele viu como se fosse uma sombra e veio assim rapidamente o velho soldado que falou: sou eu, e sumiu. Depois veio a mulher com o bebezinho no colo, a sombra, que falou: sou eu, e sumiu. E depois foi a velhinha com a maçã e o menino, que vieram como se fosse uma sombra saindo da parede, e falou: sou eu, e sumiu. E aí ele pensou que Jesus realmente tinha visitado naquele dia. Ele fez o bem que estava no seu coração. É isso que nós temos que fazer. O bem que está em nosso coração, aquilo que nós podemos, trabalhar em paz nas nossas vidas, fazendo o melhor que pudermos para sermos aqueles benditos de meu Pai, que nos fala o Evangelho. As ovelhas estão à direita do Senhor, estão em todos os locais do mundo, todos os seguidores do Cristo que fazem bem aonde passam. Sejamos nós esses seguidores, que façamos o bem mesmo dentro da nossa casa, da nossa família, que é onde tantas vezes é mais necessário. Que Deus nos abençoe, nos ampare e que possamos ficar em paz. Muito obrigada. Na época, eu me lembro que eu estava no início, né? E ele era um orador, assim, de um poder, assim, nossa, que você ficava embevecido com o que ele falava. E agora me puxou a orelha, porque se naquela época eu ouvi o que eu ouvi dele e me impressionou tanto, aí eu peguei a minha trajetória nesses anos e falei: será que eu aprendi a lição que tão bem ele colocou naquele dia e hoje você repete? Né, de vermos Jesus nesses nossos irmãos, no dia a dia nosso, né? Quantas vezes nós nos deparamos com Jesus nessas situações? Então, para mim, foi um puxãozinho de orelha. Então, vamos continuar. Obrigada, Jane. Que Deus Onde dizer que a vida é triste e o mundo é mera fantasia, felicidade não existe, e que o amor é hipocrisia, porque viver nesta amargura e não dizer o amor de Deus, porque chorar só desventura, se existe luz nos olhos seus. A vida é bela, minha amiga, porque viver na solidão, ser brilho só no seu caminho,
cresce. A vida é bela, minha amiga. Seja como uma raiz, firme o ideal, siga teu destino. Ame a quem puder amar, dê a mão a quem clamar. Tire a pedra de você e deixe o sol nascer. Pare e faça uma canção, abra o coração, que ele ajudará. Veja como é linda a flor, sinta o cheiro do amor. Seja irmão do teu irmão.
joia de luz do coração. Oh, Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, mestre amado, luz divina, abençoe nossa doutrina. Encontrei no meu caminho um suave peregrino e olhar alegre e brilhante na cor do céu profundo. Os meus olhos choraram tanto de alegria que brilharam no meu pranto como pérolas de luz. Eu ouvi a sua voz lá no alto da montanha, quando a brisa acariciava os seus lindos cabelos e o sol colorindo a natureza derramava a saudade no meu mundo de tristeza. Quem é esse peregrino que surgiu no meu caminho, transformando a minha vida em sonhos de amor e paz? Que saudades trouxe de a mim, da Galileia, minha vida após vidas, em saudades desse alguém. A minha alma comovida, contemplando o passado, um transporte de amor e luz pelos caminhos, escutou na voz do vento: esse homem é Jesus. É Jesus. É Jesus. Estamos neste momento encerrando, o nosso trabalho de quarta-feira, com a gratidão em nossos corações por ouvir uma mensagem tão maravilhosa que nos enaltece, que nos anima. Momentos tão turbulentos que nós estamos passando quando a gente chega numa casa de luz e de amor, e a gente ouve esses ensinamentos que nos abrem a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. Então nós pensamos o seguinte: nós não estamos sozinhos. Jesus é o nosso companheiro de todos os instantes, e nós agradecemos essa companhia, Senhor. Quando a Jane falando assim,
lá daqueles memoráveis tempos em que Jesus vivia. A gente se transporta para lá como se a gente fosse um personagem daqueles que estavam ali perto de Jesus. Parece que a gente sente na alma essa vontade de que estivéssemos lá. Talvez, não sei, né? Mas os ensinamentos de Jesus, mesmo que nós não estivéssemos lá, eles chegaram até nós nos nossos dias, porque ele falava lá pensando em nós, que nós aqui, né, nos nossos tempos, né, contemporâneos, nós íamos ouvir todos os ensinamentos dele. E aquilo que ele deixou assim, mais ou menos, sem colocar as vírgulas e os pontos, ele disse que ele mandaria o Consolador prometido, e ele mandou o Consolador prometido, que veio nos esclarecer tudo que ficar em dúvidas. E nós aprendemos através do Evangelho de Jesus, né? Tudo que ele ensinou, que ele deixou mais ou menos assim, no caminho. E nós estamos hoje com todo perfeitamente, agradecendo ao Espiritismo, a esse amoroso Allan Kardec que nos trouxe, que divulgou tudo, pegou a Bíblia e codificou para nós, para que nós tivéssemos facilidade de entender tudo o que Jesus quis passar para nós. E nesta noite nós recebemos uma dessas lições maravilhosas que ele deixara, né? Que é a ajuda ao próximo, o amor ao próximo, a caridade, mas a caridade na sua verdadeira essência. Então nós somos gratos, né? Agradecendo a Joana por essa maravilhosa expressão de amor e de carinho que ela nos trouxe, essa explanação, né? E que nós agradecemos a espiritualidade desta casa que está sempre conosco, nos ajudando, nos incentivando, porque cada palestra que nós assistimos, pelo menos nós levamos conosco algum ensinamento, fica gravado conosco algum ensinamento. Por isso que é muito importante nós estarmos aqui, sempre procurando aprender aquilo que ainda está em dúvida em nossos corações. E os nossos agradecimentos, primeiramente ao Pai e a Jesus, por permitir a nossa permanência aqui, e a todos os trabalhadores da casa que ofertaram os seus trabalhos para que esta casa funcione, seguindo as regras de Jesus. O amor, a paz, a disciplina e a harmonia. Nossa gratidão. Então nós dissemos o seguinte: sê conosco, Jesus, hoje e sempre, e que a tua paz permaneça em nós, e que nós possamos beber desta água que tu disseste, que ela mataria a nossa sede por todo o sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos, uma boa semana, e o amparo de Jesus sempre conosco. Que assim seja.